irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Seu Rei. Rápido, então sem muitas delongas, né, queria chamar aqui pastor Marcos. Vem cá, meu irmão. Ele que não gosta muito de mim, ele me suporta, que ele fala. Só suporta, né? Nem suportar, suporta. Explica pro povo, então, o que é. Amém. Paz do Senhor para todos. É muita alegria estarmos aqui, né? Mas pela primeira vez, né, ministrando a palavra. Já vim aqui adorar com os irmãos. Confesso aos irmãos que não é fácil, né? Eu sempre falo, o dia que eu subir no altar, eu não sentir as minhas pernas tremendo, eu não senti vontade de chorar, eu não senti temor, não serviu para nada. É melhor eu nem subir, é melhor eu nem estar aqui, é melhor eu me converter novamente, começar tudo de novo. Amém? Todo mundo, como o Breno diz, encheu a barriguinha, já tomou café, mas eu acho que nós ainda estamos com fome. Eu acho que todos nós ainda estamos com fome, estamos com sede, estamos com uma necessidade insaciável de buscar a Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. A mensagem ela está no livro de Deuteronômios, capítulo de número 6, o versículo de número 4. Eu não vou demorar muito. Vou só explicar por que o Breno falou que eu suporto ele. Rapidamente, a palavra correta não é suportar. Uma vez o Breno perguntou se eu gostava dele. Irmãos, eu esperava essa pergunta há anos. Imagina um pai que tem uma filha e tem 4 enteadas, que eu amo como se fossem minhas filhas, e de repente chega um pretendente e fala, o senhor gosta de mim? Eu falei para ele assim, eu vou te responder conforme a lei da selva, né? Vou te dar um exemplo, né? Eu falei, você já viu um leão entrar na cova de outro leão, comer da comida dele, beber da água dele, levar a filha dele embora e sair vivo de lá de dentro? Eu falei, então, Breno, você está entrando na minha casa, sentando no meu sofá, agora deitando, né? Com os pés em cima do sofá, comendo da minha comida, bebendo meu refrigerante. Vai levar a minha enteada, que é a minha filha de coração, que nunca lavou uma peça de roupa minha, nunca colocou uma comida no prato para mim, e ela vai ter que te servir. E você acha que eu tenho que gostar de você, Breno? Eu me conformo com a escolha que ela fez e tento aceitar na medida do possível, mas eu te amo em Cristo Jesus. Amém? Então a palavra não é suporto, a palavra é me acostumo e me conformo com a escolha dela. Afinal foi ela que escolheu, é ela que vai ter que conviver, né? Amai-vos uns aos outros ou suportai-vos uns aos outros? Ou amar de todo o coração, amar com todo o nosso entendimento e amar com toda a nossa força. E como se já não bastasse isso, ele me fez ontem à noite, meia-noite por volta disso, a pergunta mais difícil da minha vida. Pastor, qual que é o tema da mensagem? Eu estava ali na minha escrivaninha, naquele quartinho ali, estudando, orando, lendo. De repente eu falei, mas o que esse menino está perguntando isso para mim essa hora? Se nem eu sei. Eu nem sabia. Aí eu falei, Senhor, o que eu vou... Senhor. A identidade. Põe a identidade, Breno. Ele também não entendeu o que era identidade. Eu também não tinha entendido o que era identidade. E eu fui dormir.
ainda sem saber o que era identidade. Aí hoje de manhã, o Senhor começou a ministrar mais forte sobre essa identidade. O Senhor começou a me levar em lugares e locais por onde eu passei, por onde eu andei, e me mostrar que mesmo ali eu já tinha uma identidade. Mesmo eu não querendo, eu tinha uma identidade. Mesmo eu não reconhecendo, eu tinha um DNA que estava já de uma forma intrínseca, cravada no meu coração. Mesmo eu não entendendo, eu não aceitando, eu não querendo por 43 anos, Deus já tinha gravado em mim, antes que tudo houvesse, o seu DNA. A palavra que nós vamos ler, eu esqueço que é um congresso, um culto de jovens, né? Um congresso de jovens, mas eu velho que sou no corpo, mais jovem que sou no espírito, sempre esqueço dos óculos. Graças a Deus estava aqui. Diz assim a palavra, eu vou entrar na palavra porque senão eu não paro de falar. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas farás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais das tuas portas. Amém? Feche seus olhos um minutinho. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor. E não estamos aqui, Senhor, para uma festividade. Não estamos aqui, Senhor, porque nós somos convidados. Não estamos aqui, Senhor, porque queremos participar de algo que vai nos trazer, ó Pai, uma alegria momentânea. Nós estamos aqui, Senhor, porque temos a certeza no nosso coração que fomos convocados, que fomos chamados, e mais do que isso, que é uma ordem do Senhor, amar ao Senhor de todo o nosso coração. Mas não só de coração, amar com entendimento e amar com toda a nossa força. Entregar totalmente nossas vidas, entregar totalmente o nosso caminho, a direção ao Senhor. Queremos aqui, Pai, abrir o nosso coração e pedir, Senhor, que o Senhor venha falar, Senhor. Que o Senhor venha corrigir, Senhor. E se preciso for, que o Senhor nos constranja. Essa é a nossa oração. Mais do que uma oração, é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos. Sou pastor da Igreja Filadélfia Renovada. Sou um dos sogros do Breno. E sou de carne. Choro. Me iro. Normal. Como qualquer outra pessoa, porque as pessoas às vezes olham um pastor, né, pastor Flávio, e acham que o pastor ele é um super-homem, é um homem que pode suportar tudo, né, pastor Reginaldo? Acha que um pastor ele não chora, um pastor ele não derrapa, um pastor ele não tem fraqueza, um pastor ele não tem nenhum tipo de falta de nada.
mas somos de carne, de osso. E como você que veio aqui hoje, temos uma ordenança também de Deus. Note que o versículo que nós lemos, quando Deus ele fala de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todo o teu poder ou com a tua força, conforme a tradução, Deus ele está falando assim: eu estou te dando uma ordem, eu não estou fazendo um pedido. Isso não é algo que você pode ter escolha, isso não é uma opção que eu estou te dando, eu estou determinando como uma ordem. Não é para você recuar, não é para você voltar, porque para me amar tem que ser completo. Não é parte, não é pedaço, é completo. Mas por que Deus estava, e eu me perguntei ao Senhor, mas Senhor, isso entrou na minha mente de uma forma, quando eu li essa palavra ordem, quando eu li essa palavra ordenança, isso entrou dentro de mim, eu falei, mas por que, Senhor? E o Senhor respondeu para mim da seguinte forma: não fui eu que te criei, a imagem e a semelhança de nós três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então eu não aceito que você me adore somente com o teu amor e não com a tua força. Eu não aceito que você me ame somente com o teu espírito e sem o teu amor. Porque você tem que começar a entender que quando um faltar, você não é completo. Se você ama com o teu espírito, você é uma pessoa religiosa. Porque você vem ao culto, e no culto você é um adorador, mas quando você sai para o seu local de trabalho, se você não tem o amor por Deus no teu coração, você não guarda a sua palavra e a sua lei no seu coração, cravada nas tábuas do seu coração, você faz como eu fazia com meus pais. Eu morria de medo deles porque, era surra todo dia. Mas quando eu me afastava deles, eu fazia o que eu queria. Porque não havia respeito e amor pelo ensinamento que eles me davam. Havia somente o medo que eu sentia quando eles ficassem sabendo que eu fiz algo. Ou o medo de fazer algo errado na frente dele. Aí o Senhor me leva à criação. Quando Deus cria todas as coisas, Ele começa a me ensinar algo sobre isso também. Deus cria a terra, Deus cria os mares, os céus. Deus cria tudo que havia e que há aqui sobre a terra. Só que depois que Ele cria, Ele não fala assim: criarei as aves, criarei os répteis, criarei os peixes. Não, Ele não fala. Ele dá ordem. Ele fala assim: terra, produza conforme a sua espécie. Ele fala: águas, mares, produza conforme a sua espécie. Ele fala: produza aves conforme a sua espécie. E nós começamos a entender que aquilo que era necessário para que houvesse a produção já estava inserido na terra. Deus não precisou criar nada para que a terra produzisse. Ervas, animais, já estava ali. Aí o Senhor falou para mim: você tem que produzir. O quê? Uma perfeita adoração, um perfeito louvor, um perfeito amor. Nós falamos aqui
Oferecei os vossos corpos como sacrifícios vivos e agradáveis ao Senhor. Nós estamos aqui oferecendo isso. Deus já colocou em nós então, querido. Deus já plantou em nós as ferramentas necessárias para nós gerarmos a Ele adoração, louvor. Só que quando Deus foi nos formar, Ele pega o pó da terra, Ele amassa, né? E Ele faz o homem. Ele diz assim: façamos o homem à imagem, a nossa imagem e semelhança. Fez a imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus triuno. Então, irmãos, nós começamos a compreender que nós somos uma tricotomia. É por isso que quando Deus ele fala adorar de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, Ele está falando você tem que adorar em espírito, em alma e em corpo. E sabe o que é mais interessante, querido? Deus foi me falando assim: as aves, elas foram feitas para voar. Os peixes, na água. Os animais, a planta, sobre a terra. Todos aqueles que foram formados para viverem no ambiente ao qual eles foram gerados. Pega um peixe e coloca ele para andar sobre a terra. Ele vai morrer. Pega uma planta, tira ela da terra, sacode assim e deixa ela no ar, suspensa. Ela vai secar. Pega uma ave que está acostumada a voar, encontrar sua presa e abater, amarra ela na terra ou coloca ela dentro da água. Ela vai morrer. Agora pega o homem que foi formado em Deus, a imagem e semelhança. Tira ele da presença de Deus, do ambiente ao qual ele foi formado, do local aonde ele foi gerado, e coloca ele para viver longe de Deus. O que acontece, querido? Morte. Longe de Deus não há vida. Longe da presença de Deus não há vida. É aqui nem diz um louvor, né, irmão? A quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver. Só que eu não falo isso só de nós que estamos aqui, não, irmãos. Não somos só nós. Aquele que está passando na rua, ele foi formado no mesmo lugar. Aquele que nessa hora está esperando o barzinho abrir ali para ir abrir a primeira cerveja do dia, ele foi formado no mesmo lugar. Ele só não tem conhecimento ainda. Ele só não tem entendimento ainda. Ele só não tem ciência disso ainda. Mas, mesmo assim, lá no fundo, é como lá em Apocalipse diz, e o noivo diz, vem, e o Espírito diz, vem. Há uma ausência, há uma necessidade de estar retornando ao local de origem. E eu acho interessante que o Senhor me levou por esse caminho, somente para me mostrar que aquilo que nós temos que refletir não é algo que vem de mim, porque nós concordamos que Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é santo. E se nós somos formados nele, nós também temos essa herança. Por que Deus determinou como uma ordem que adorasse a ele? Vamos até os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus ele diz assim: ou você adora e serve a Deus, ou você adora e serve a Mamon.
O coração do homem é o único local que não foi feito para estar vazio. Irmão, se você não serve a Deus, não se preocupa. Você está servindo a outro Senhor, mas sem um serviço, sem um proprietário, você não está. Jesus ele foi bem claro nisso, e note que a Bíblia toda, ela nos leva sempre a fazer separação. Vai lá em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1, 2 e 3, diz assim a palavra: no princípio criou Deus céus e terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí no versículo de número 3 diz assim, que Deus ele fala: haja a luz. E a luz ela veio sobre o abismo, e quando a luz ela chegou sobre o abismo, a treva se aborreceu da luz e ela recuou. A separação começou no princípio de todas as coisas. Perdão, irmãos, eu venho de uma gripe a semana inteira. A separação, ela começou ali. Deus já começou a dar direção ali naquela hora, quando Ele chama a luz. E note que a luz que o Senhor estava chamando ali naquele momento, que Ele estava formando ali naquele momento, que Ele estava trazendo ali naquele momento, não era o sol, não era uma lâmpada. Ele estava chamando Maor. O primeiro raio de luz. A resplandecente estrela da manhã. Ele estava falando: vem filho amado, vem filho amado, porque você tem que trazer a luz sobre a terra, você tem que fazer separação sobre a terra daquilo que é bom, daquilo que não é bom, você tem que separar o joio do trigo. A separação começou ali. Os dois caminhos, o caminho largo, o caminho estreito, os dois senhores, a própria parábola do joio e do trigo, a porta larga e a porta estreita. Nota que sempre o Senhor ele está falando de separação, mas a separação ela está sempre dizendo que são dois caminhos. Ele não está falando que tem uma terceira opção. A terceira opção é pé dentro, pé fora. Não está dizendo isso. Ele está dizendo: ou você me adora de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, ou você está fora. Essa opção, essa terceira opção não tem. E o Senhor ele foi me levar a meditar em que caminho eu estou andando, de que forma eu estou conduzindo a minha relação com Ele. Eu estou conduzindo a minha relação verdadeiramente baseada no amor, baseada na minha fidelidade e baseada no meu entendimento? Ou estou estabelecendo uma relação que na frente dele eu sou algo e por trás dele, se é que possível isso é, né? Porque Davi diz: para onde me esconderei de ti, Senhor? Se eu subir no mais alto monte, ali tu estarás. Se eu descer as profundezas e as escuridões da terra, ali tu estarás. Se eu tomar as asas da alva e voar para os outros lados desta terra, ali tu estarás. A escuridão, a treva, para o Senhor é a mesma coisa que a luz. Ali o Senhor me enxerga. Para onde eu vou me esconder de ti? Moisés, ele cometeu um erro gravíssimo quando ele mata aquele egípcio. A Bíblia diz: ele olha para a direita, ele olha para a esquerda, ele olha para trás, mas ele não olhou para cima. Deus viu e não ficou encoberto.
Nós cometemos esse erro todos os dias, irmãos. Eu falei, Senhor, tenho que confessar que eu também cometo. Às vezes eu acho que o Senhor não está olhando. Às vezes eu acho que eu sou um pouco dono da minha vida, um pouco dono da minha razão, um pouco dono das minhas escolhas, um pouco dono da minha vontade. Irmãos, entenda uma coisa, isso aí é errado, é. Mas olha Davi. E eu acho maravilhoso a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não encobre os erros de ninguém. Ela nos faz aprender com ele. Davi, ele estava no lugar errado, na hora errada. E ele sai naquele momento errado e olha pela varanda e ele vê Berseba. Quando ele enxerga Berseba, irmãos, entra na mente. Quando entra na mente, desce para o coração. Consumou. Já era. Não volta não. Porque nós aprendemos e nós entendemos que o nosso coração, ele não está nunca vazio. Ou ele está cheio de Deus, ou ele está cheio do pecado. O pecado desceu para o coração, irmãos. Não tem jeito. Está consumado. E Davi, ele comete aquelas atrocidades todas que nós sabemos, né? Todos nós sabemos. E aí o profeta Natan vai lá e conta aquela parábola para ele lá, da ovelha, né? Que o cara tinha só uma. E o grande latifundiário lá do lado vai lá e pega só aquela uma e prepara um guisado para o viajante. Davi se enfurece e fala assim, ele tem que morrer e devolver 4 vezes mais. E Natan fala, mas Davi é você. E o que Davi faz na mesma hora? Pequei contra ti, Senhor. Pequei contra o céu, Senhor. É isso que torna Davi um homem segundo o coração de Deus. Não é o fato de que ele não errou, é o fato de que ele reconheceu que ele errou. Não é o fato de que ele só reconheceu que ele errou, mas que ele sabia que ele mesmo não era suficiente para se perdoar, que ele não tinha condições de reverter aquela condição que havia sido exposta. Somente Deus podia trazer o conforto e o refrigério para a alma dele naquele momento. Errar, irmãos, nós vamos errar. A palavra de Deus mesmo diz, aquele que diz que não pecou, que não peca, já está pecando por si mesmo. Nós não somos super. Nós só temos que entender aonde nós temos que nos colocar dentro deste conceito, dentro desta história. E sabe, irmãos, a nossa posição é nós reconhecermos que não somos perfeitos, que em determinado momento nós vamos errar, mas que se nós errarmos, nós temos um Pai. A Bíblia diz, aquele que verdadeiramente se arrepende e deixa, terá os seus pecados perdoados. Eu vou finalizar porque eu acho que já... Pode ir. Será que vocês aguentam mais? Eu falo, irmãos, eu não sou pregador não, viu? Eu não sou pregador. Somente tento expor um sentimento que está dentro de mim. Um sentimento que, sabe, arde no meu coração, porque, irmãos, eu vivi 43 anos fugindo. Eu me lembro, eu conto lá na minha casa, a Vivian sabe disso, quando eu tinha 13 anos, 1 ano a menos que ela, eu conheci uma jovem que tinha 12.
E ela era cristã. E ela falou para mim assim: ei, vamos lá na minha igreja. Aí eu falei assim: eu não quero ir. Ela falou: não, vamos, a minha mãe vai, ela leva você e traz, e não sei, vamos. Aí eu peguei e falei: vamos. Eu fui, com 13 anos de idade. E eu sentei num banco, e eu ouvi uma oração, eu ouvi louvores, que era uma igreja pentecostal, como foram tocados aqui, como foram entoados aqui, com guitarra, contrabaixo, violão, mas eu não sei o que tocou. Eu ouvi uma palavra que eu não sei o que foi pregado. Eu ouvi um apelo que eu não dei confiança. E eu fui para minha casa do mesmo jeito que eu entrei naquele lugar, vazio e pior, sozinho. É por isso que quando eu entro na casa do Senhor, a primeira coisa que eu faço é dobrar os meus joelhos. E eu falo assim: Senhor, não me deixa sair daqui da mesma forma que eu entrei. Não me deixa sair daqui sem sentir o teu toque. Não me deixa sair daqui sem eu vir entregar o que eu vim trazer ao Senhor. E o que eu vim trazer, eu vim aqui cansado, eu vim aqui gripado, eu vim aqui tossindo, eu vim aqui com sono, mas eu vim para trazer e entregar ao Senhor o meu corpo como um sacrifício vivo e agradável. Eu vim aqui entregar o meu louvor e a minha adoração. Eu vim aqui te adorar em verdade, ou melhor, em espírito e em verdade. Me deixa sair daqui do mesmo jeito que eu saí quando eu tinha 13 anos. Porque se passaram 30 anos, irmãos. Daquele dia se passaram exatos 30 anos que eu andava ali, eu andava aqui. Sabe quando o Salmo diz que não são assim os ímpios, mas são como a moia que o vento espalha? Eu vivi assim 30 anos, jogando para lá, jogando para cá. Vivi num terreiro de candomblé, depois na Umbanda, no kardecismo, muitos anos. 30 anos, irmãos. E olha, não pensa você que Deus não colocava pessoas para pregar para mim, não. Deus colocava. Toda vez que eu trabalhava, tinha um crente lá. E não era crente assim não, que você fala, é crente, não. Era crente mesmo. Fogo, sabe? Aquele que olhava para mim assim, pastor Flavinho, e ele falava assim para mim, ó: você vai para o inferno. Está faltando crente assim na terra. Está faltando crente assim na terra, jovens. Crente que chega e fala a verdade, e fala assim: olha, se você continuar andando neste caminho, não tem céu para você, tem inferno, é lago de fogo e enxofre, aonde vai haver pranto e ranger de dentes. Está faltando isso na terra. E eu ouvi muito isso, pastor Flávio. Eu falava assim: quem vai é você. Falava isso. Você tem que conhecer Jesus. Eu falava assim: me dá o nome do hotel, o número do quarto, o endereço, que eu vou lá, na hora que eu quiser. Era duro o meu coração. 30 anos. Aí um dia eu vim para Lavras. E só em Lavras eu passei 10 anos, irmãos, que só eu sei como foram. Dormi rico, acordei pobre.
Mas um dia eu entrei numa sala e eu recebi uma palavra. E eu olhei para minha esposa. Porque eu queria ela, eu não queria Jesus, não. Ela falou para mim: só namoro contigo se você aceitar Jesus. E eu não queria Jesus, não, irmãos, eu queria ela. Só que como ela falou, eu falei: eu vou ter que levantar a mão aqui nesse lugar, porque senão como é que vai fazer? Né? Aí eu parei, eu levantei a mão, falei: eu aceito. Eu nem sabia o que estava fazendo, levantou minha irmã de um canto ali. E ela veio até mim. E Deus me transportou há 30 anos atrás, quando na sala da casa daquela minha colega, a mãe dela me convidou para ir na igreja. E ela olhou para mim e falou: Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo para você. Deus quer que você seja ministro. Deus quer que você leve libertação àqueles que estão cativos. Deus quer que você trabalhe para Ele. E essa irmã levantou naquela sala, irmão Breno, e ela falou a mesma coisa. Mas na hora eu ainda estava mais preocupado com a Marina do que com Jesus. 3 dias depois, ela me liga e fala assim: vamos sair. Eu falo: vamos. Falei: é hoje. Pensei na mesma hora: é hoje. Botei uma bermuda, uma camiseta regata. Eu não gosto de boné, gosto de ser careca. Tá? Antes que me perguntem. Eu gosto de ser careca. E fui. Quando eu cheguei na porta da casa dela, a mulher estava bem vestida. Eu falei: meu Deus, se eu soubesse que era um lugar bacana que a gente ia, você tinha que ter me falado que eu punha uma roupa melhor. Ela falou: não, a Bíblia diz: vinde como estás. Nós vamos na igreja. Eu falei: o que eu vou fazer na igreja? Ela falou: você não aceitou Jesus? Eu falei: ué, aceitei. Crente vai na igreja. É domingo, 5:30 da tarde. Estamos atrasados, vamos para a igreja. Sentei no último banco, irmãos. Tocou o primeiro hino da harpa. E eu falei assim: que lugar horroroso. Que lugar horroroso. Tocou o segundo hino da harpa. Eu falei: agora eu tenho certeza que aqui não é o meu lugar. Imagina, eu era do rock, metal mesmo. Era. Meu carro era só metal pesado mesmo que saía andando. Eu falava: que coisa horrorosa. Eu pensava comigo: eu preciso ir embora daqui. Olhava para ela, eu falava: será que ela vale a pena tudo isso? Será que vai valer a pena? Porque eu estava preocupado nela. Aí tocou o terceiro hino. E eu falei: peraí, tem um negócio esquisito nesse. Aí eu ouvi o refrão: então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu comecei a chorar porque eu comecei a entender que não era o meu físico que estava ali clamando, não era o meu físico que estava sentindo necessidade, mas era a minha alma que chorava, era a minha alma que se rasgava falando: eu preciso de ti. Mas o meu físico não entendia, mas a minha alma gritava dentro de mim e falava: eu te quero, eu te quero. Eu não entendia, mas eu comecei a chorar ali, eu me rasguei. Eu me lembro que eu chorei do começo até o amém. Do começo até o amém eu chorei. E até o amém eu era espírita. Mas quando ela falou amém, e aí ela fez o apelo de novo,
eu entendi que para mim já não importava mais se ela quisesse casar comigo. Para mim já não importava mais se eu fosse namorar ela, se eu não fosse. Para mim o que importava era o que o meu noivo estava me esperando. O meu noivo estava me esperando ali naquele altar. Eu saí dali do último banco e vim andando por entre as cadeiras da igreja, e eu me sentia como uma noiva que ia ser desposada. Eu não sabia ainda, mas eu estava falando: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Irmão, geralmente eu não conto meu testemunho de conversão, mas o Senhor me incitou a contá-lo, porque a gente só consegue receber algo a partir do momento que nós nos fazemos filhos. Se você não é filho, você não é herdeiro. Só que para você se tornar filho, você tem que amar de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Josué, capítulo de número 5, ele vai nos falar que quando eles chegam ali às portas da Jerusalém, ainda não se chamava Jerusalém, mas vamos falar Jerusalém para que todos entendam. Quando chega-se ali à porta, Deus vira para Josué e fala: oi Josué, pegue uma faca de pederneira e circuncide a todos, homens, escravos, servos, conservos, circuncide a todos. Porque durante 40 anos, e está no texto de Josué, capítulo de número 5, que os filhos de Israel caminharam por 40 anos pelo deserto, e eles eram filhos rebeldes. E aí Deus ali na entrada, ele fala: circuncida. Nota que os filhos dos filhos de Israel que iam nascendo, eles não foram circuncidados durante a travessia, durante os 40 anos. Mas quando chega ali, o Senhor fala: agora é hora, porque vocês vão entrar dentro da promessa. Vocês vão entrar dentro da herdade que eu vos dei. Vocês vão se tornar herdeiros de algo que eu deixei para vocês. E a cidade estava lá, ó, aquela terra estava lá, ó, desde Abraão, quando peregrinou por aquela terra, e depois Isaac, Jacó também peregrinou por ali. É a mesma terra, irmãos. É a mesma terra. A herança já estava ali. A herdade já estava ali. Eles foram para o Egito e permaneceram 40 anos sendo chamados de filho de Israel. E quando eles foram morrendo ao caminho e chegaram ali às portas da herança, Deus fala: circuncida, põe a minha marca, porque só recebe a herança que eu tenho para dar quem é filho de Deus. Se torna filho de Deus para receber a herança, e não mais filhos de Israel. Eles caminharam 40 anos, sendo chamados de filhos de Israel, o casa rebelde. Deus sustentou eles 40 anos. Mas quando chega na terra prometida, só entra quem é filho de Deus. É por isso que a palavra diz que ele veio para os seus,
mas os seus em determinado momento não aceitaram. Mas todo aquele que o aceitou, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E filho, irmãos, ele ama. Ele olha para o pai e ele fala assim: o Senhor é a minha herança. É por isso que amar não é fácil. Não é fácil amar. É por isso que é um dom que não vem de nós, mas vem de Deus. Mas Ele plantou em nós. E Ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Mas aí Jesus, ele complica mais. E ele fala: e ao teu próximo, como a ti mesmo. Coloque-se de pé nessa noite. Opa, não é noite, é o hábito. É dia. Quem nunca? Quem nunca? É o hábito. Eu gostaria, antes de passar, fazer só uma breve oração, irmãos. Senhor, sabemos, ó Pai, que o Senhor em todo tempo é bom e tem sido bom para conosco. Sabemos que a Tua misericórdia, Senhor, ela se renova sobre nós a cada amanhecer. Sabemos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, tem de nós, Senhor, ciúmes, que o Senhor, ó Deus, não aceita, Senhor, nos perder. Mas sabemos também que a opção de escolha é nossa. E conhecemos, Pai, os perigos de escolhermos errado. Conhecemos os caminhos que temos para trilhar, o caminho da Tua justiça ou o caminho da impiedade. E nessa manhã, Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha tocar em nossos corações, Senhor, e que o Teu Espírito, Pai, venha nos conduzir por um caminho que nós sabemos que não será fácil, porque o Senhor diz que teríamos aflições, mas sabemos, ó Pai, que assim como o salmista disse, quando olhamos para o alto, sabemos que é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro, ele não vem da terra, mas ele vem do Senhor. E sabemos que toda vez que nós, Pai, tentarmos ou quase cairmos, pedimos socorro. Não te detenhas, vem ao nosso favor. Assim eu oro e assim eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Existe um versículo na Bíblia que muitos consideram que é uma promessa, que é quando Josué fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu não sei se você sabia, esse versículo não é uma promessa, é uma decisão. Josué está falando: olha, agora a gente tem que escolher, ou vocês servem o Deus verdadeiro, ou vocês servem aqueles deuses falsos da terra de vocês. Mas uma coisa eu sei, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Como o pastor Marcos acabou de dizer aqui para nós vamos adorar algo. Nós somos feitos para adorar algum Deus. Se você não adora verdadeiramente, corretamente, o Deus do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e único Deus, você vai adorar um Deus falso. Dinheiro, fama, pessoas, time de futebol, seja lá o que for. Mas tem um problema.
que se você adorar um Deus falso, o Deus falso não salva, não transforma, não muda a sua vida. Então que nesta manhã, se alguém ainda não tomou essa decisão definitiva, escolha amar o Senhor de todo o coração, que é o que vale a pena. Em nome de Jesus. Amém? Quantos foram edificados pela palavra hoje? Glórias a Deus. Irmãos, de noite tem mais, nós aguardamos vocês. Mais uma vez, jovens, fiquem aí pra gente dar uma geralzinha aqui. E quem ainda quiser comer mais, pode ficar à vontade lá, tá bom? Irmãos, vamos orar aqui pela vida do pastor Marcos, pelo ministério dele. E depois a gente ora encerrando esse momento. Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer pela vida do pastor Marcos. Senhor Deus, quero te agradecer porque o Senhor trouxe ele aqui nesta manhã. Deus, o Senhor usou ele tremendamente. Pai, eu te agradeço pela salvação, Deus, que ele contou aqui para nós, que foi algo extraordinário, foi algo que realmente foi o Senhor que fez, Pai. Pai, eu te agradeço, Deus, porque ele tem sido um homem que tem cuidado da sua família, Deus, que tem cuidado do ministério dele, Senhor Deus, daquele ministério que o Senhor entregou para ele. E nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, continue capacitando ele, continue ajudando ele nas dificuldades, continue ajudando ele em todas as áreas da vida dele, Pai. Que todos os sonhos do Senhor para a vida do pastor Marcos, que através da vida dele possam ser concretizados, Senhor Deus. Pai, que ele não pare, que ele não desista, que ele não desanime, Deus, mas que a boa obra que o Senhor começou a fazer na vida dele, que o Senhor vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Pai, eu te peço, cuida da família, Senhor Deus, cuida do trabalho, de todas as áreas, Senhor Deus, seja dedicada ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus. Obrigado, pastor. Que Deus continue te abençoando. Agora você gosta, né? Agora eu tô tirando a filha dele de casa, ele vai gostar. Amém, irmãos? Vamos encerrar? Feche seus olhos, estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus possa estar sempre com cada um de vocês. Igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Quem quer diga amém? Amém. Aplauda Jesus. Estamos encerrando.